propor esse exercício de vivência familiar. Se você puder, como ninguém está te olhando, no Zoom a gente tem que pedir para fechar a câmera. Aqui ninguém está te olhando. Se você puder, fecha seus olhos e lembre-se de alguma vivência familiar que tenha sido difícil. Alguma vivência familiar que foi difícil para você. Não estou dizendo que tenha sido traumática, mas que foi difícil. Trouxe um grau de dificuldade para você. Procura lembrar o máximo de detalhes. Quem foi que falou o quê? Ou quem foi que disse o quê? Procura lembrar as pessoas que estavam nesse momento. Procura visualizar como é que era esse ambiente naquele momento. E também procure observar-se o que você naquele momento sentiu, o que naquele momento você pensou, as duas coisas. O que você sentiu e o que você pensou. Primeira coisa que eu preciso te ajudar a observar é o seguinte: propositadamente, eu não disse para você que era uma situação ruim ou uma situação boa, uma situação difícil. Que às vezes situações boas, emocionalmente intensas, também podem ser difíceis. Então, a minha pergunta para você é: você escolheu uma situação que foi difícil, dolorosa, ou que foi difícil porque ela foi intensa, foi emocionalmente, mas foi ela muito positiva? Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu gostaria que você observasse é que família você acessou? Você acessou a sua família nuclear, pai, mãe, irmãos? Ou você acessou a sua família atual, quem já casou, quem já tem filhos? E aí eu quero fazer um parêntese rápido aqui. Às vezes as pessoas falam: eu estou casada, meu marido é minha família. No âmbito da psicologia, família é entendido como a pessoa, quando se inaugura a família, é quando se tem os filhos. Os filhos é que podem dizer que aquele casal deixou de ser um casal e passou a ser uma família. Então, não tenho nada contra ninguém que acha que o marido é sua família ou que a sua família é sua esposa. Não se trata disso. Eu só estou querendo equalizar aqui do que a gente está falando. Família é quando se inaugura uma família, é quando surge um rebento, a criança, um filho. E aí a minha pergunta para você é assim: quando eu te pedi para você buscar uma situação familiar, qual família você acessou? A família nuclear do seu pai, da sua mãe, do seu filho, dos seus irmãos? Ou você acessou a sua família atual, se você já tem uma família? Seu marido, sua esposa, seus filhos? Repare, e aqui não tem certo nem errado, viu, pessoal? Não tem certo nem errado. Mas eu quero te levar a uma reflexão. Repare se você ainda tem coisas que estão para ser resolvidas lá atrás. Aí alguém já colocou assim: eu acessei a família atual. Há uma tendência, gente, não tem certo, não tem errado. Há uma tendência de quando a gente já conseguiu, digamos assim, fazer o nosso lançamento ao mundo de uma forma em que nós casamos e casamos mesmo, em que nós constituímos uma nova família, constituímos mesmo, e não precisamos mais retornar ao seio da família primária. Há uma tendência que a gente já tenha, de alguma maneira, elaborado razoavelmente as pendências emocionais, relacionais de outrora. E aí, pessoal, isso nos dá liberdade de nós sermos pai e mãe melhores. Em qual família você está emocionalmente vivendo ainda? Na família nuclear ou na família atual? Esse é um ponto de reflexão para você. Os temas que eu vou abordar hoje são dois. Eu vou te trazer dois princípios que podem ser seguidos para você estabelecer uma conexão com a criança na sociedade atual, e também as habilidades que um adulto, cuidador, educador, ele necessita
para desenvolver uma melhor relação com seus filhos. Então, o que está acontecendo nesse contexto atual que a gente está tendo que lidar? Pai e mãe está tendo que lidar, professor está tendo que lidar, avó está tendo que lidar. Uma situação que ela é típica e que ela diz respeito à nossa sociedade é um excesso de flexibilidade. A sociedade atual está apresentando um excesso de flexibilidade. Parece que a gente perdeu bastante os parâmetros de certo e errado, do pode, não pode, tudo depende. O meu ponto de vista é diferente. Não, mas isso daqui é azul. Não, para mim isso não é azul. Para mim isso é um vermelho grifado, cinza. Então, parece que tudo está muito flexível. Então, fica difícil a gente hoje ter um parâmetro único. E isso se deve muito a toda uma evolução da família. A gente tinha uma família nuclear, antigamente, totalmente tradicional, pai, mãe, filhos. Isso mudou. A gente tem a família do pai que casou de novo, que teve outro filho. A gente tem a família da mãe que chegou o filho do novo marido, que chegou o filho da nova esposa. Ou seja, a gente tem hoje uma complexidade, nem certo nem errado também, não estou dizendo isso, mas a gente hoje continua buscando um parâmetro de família tradicional dentro de uma família que não tem mais um padrão único. Então, a gente está meio perdido. Quando a gente anuncia isso, isso não resolve nada, mas a gente começa a gente entender. Epa, peraí, caramba, é verdade. Eu fico querendo ter o papel de pai, um pai antiquado, que não existe mais. O pai não é mais um provedor há muitos anos. Ou seja, os papéis não existem mais. No entanto, a família necessita de papéis e a sociedade está flexível por demais. Outra situação que está acontecendo, que é bastante recorrente, eu ouço muitos pais me dizerem isso. Eu não sei quando dizer não. Eu, às vezes, quero dizer não, mas eu não digo não, porque, às vezes, os pais dos outros colegas já permitiram. Aí fico só eu não deixando fazer uma coisa. Às vezes, eu não quero dizer não, porque eu não quero me estressar com meu filho. Eu já trabalhei um dia inteiro, estou cansada, beça. Eu não quero chegar em casa e ficar batendo de frente com meu filho. Então, muitas vezes, os pais não estão sabendo como dizer não e a que horas dizer não. No entanto, eu preciso alertar a todos que dizer não é uma questão circunstancial, é uma questão de princípios da família. Se existe um princípio dentro da família que não se assiste televisão na hora do jantar, a resposta é não. E quantas vezes a criança dizer, mas só hoje, mamãe? Não, filho, agora é hora do jantar em família. E com toda a paz, e sem briga. Não, filho. Filho, qual é o nosso combinado? Não é que todo jantar a gente está juntos na mesa? Não é a hora que a gente conversa, bate papo? Eu estou dando um exemplo bobinho, gente, mas isso pode valer para qualquer coisa. É não, porque não combina com seus princípios que essa criança, que seu filho de 9 anos, vá passear sozinho num shopping. Você não acredita nisso, você não gosta disso, você acha que é perigoso? E não, por que não? Porque você tem suas razões. E dizer não significa frustrar a criança. Ela talvez faça uma birra, ela talvez discorde, não importa. Você não diria não se seu filho tivesse pendurado no peitoril da sua janela? Você diria não, você correria para abraçá-lo e tiraria do risco. E é isso que pai e mãe realmente fazem, tiram do risco. A questão é que muitas vezes a gente diz não porque a gente não está afim de fazer alguma coisa. É bem diferente. Quando eu digo não para a criança não ir a uma festa porque eu não estou afim de me arrumar, porque eu não estou afim de pegar um Uber, porque eu não estou com... Aí eu digo não sem um critério claro. Esse é um ponto que, às vezes, a gente acaba, de alguma maneira, se confundindo. Gente, nós estamos assistindo uma realidade em que as crianças estão cada vez mais antenadas.
Então, saber o que precisa ser feito, elas sabem. A questão é que tem um envolvimento emocional e comportamental. As crianças estão sabendo bem mais do que a gente possa supor, inclusive sobre as nossas dificuldades, sobre as dificuldades de trabalho, as dificuldades que acontecem dentro do trabalho, sobre as dificuldades financeiras. Elas estão muito mais antenadas e ligadas. E elas são perceptivas, portanto, negar, ocultar, fingir que não está acontecendo nada, isso causa uma grande confusão na criança. Também não é para você chegar e falar assim: meu filho, agora senta aí que eu vou abrir meu coração para você. O meu namorado terminou comigo, eu estou péssimo. Não é nada disso. Agora, não dá para você negar quando ele pergunta: mãe, o que você tem? Ah, filho, eu estou triste porque eu e meu namorado terminamos. Então, essa sinceridade acalma a criança. Ela está cada vez mais antenada e a gente não consegue omitir ou deixar de informar com clareza as coisas. O que temos é que cuidar na forma que fazemos essa informação. A gente observa hoje as crianças conversando sobre coisas que não conversavam antigamente. E isso dá a impressão para nós que elas têm um grau de maturidade superior. Gente, elas não são mais maduras do que as mesmas crianças de 9 anos do século passado. O desenvolvimento neurológico ele acontece na humanidade, o desenvolvimento do cérebro acontece na humanidade, mas não é de um século para o outro. Então, o que ocorre é que a criança está muito antenada, porque ela tem muitas informações, e ela hoje fala do namorado, do pai, do coleguinha, ela critica, ela fala sobre o problema que ela ouviu lá na casa do amiguinho, que a mãe dele está tendo no trabalho. Não significa dizer que eles estão mais maduros para lidar com esses problemas. Significa apenas que eles estão sendo mais informados e tendo mais acesso às informações, apenas isso. Outra questão que é bastante recorrente, precisa ter o pai, lidar com situações de bullying, ir para a casa de um coleguinha, estar em festinhas, enfim, são dificuldades do dia a dia. Crianças que têm medo de dormir sozinha, crianças que têm dificuldade com a alimentação. Gente, isso está acontecendo com uma frequência maior. Não é que isso não acontecesse, mas está acontecendo com uma frequência maior. Não estou aqui para dizer que pai e mãe estão errados. Estou constatando fatos. Outra coisa que está acontecendo e que é muito comum e que a gente, às vezes, ouve os pais dizerem, né? Ah, criança não tem problema. Quem tem problema sou eu, que eu tenho que botar no final do mês, pagar a conta, pagar o aluguel, botar a comida dentro de casa. A criança não tem problema. É uma percepção equivocada, pessoal. A criança tem, sim, o problema do tamanho que lhe acomete. Para ela, um coleguinha que deixou de falar com ela naquele dia, deixou de brincar com ela e foi brincar com outro colega, é um problema. Para ela, o material que estragou, que quebrou, o brinquedo que quebrou, que ela gostava tanto, é um problema. Então, a gente entender que basta você se lembrar de quando você era criança, talvez alguns problemas que para as pessoas não tivesse nenhuma relevância, para você tinha um peso. É assim que funcionam as crianças. Será porque os pais são ruins que acontecem isso tudo? Claro que não. Os pais, às vezes, se culpam mais do que poderiam, mais do que deveriam. Os pais não são ruins, os pais querem fazer o melhor para os seus filhos. O que algumas vezes lhes falta é técnica e ferramenta. O que algumas vezes lhes falta é essa tranquilidade de olhar para si e dizer assim: onde é que eu estou me perdendo? Quais são os meus pensamentos? Quais são meus sentimentos? O que eu venho carregando enquanto filho, filha, que não me deixa ser o pai, a mãe que eu quero ser? E isso sim é que costuma acontecer. E aí eu devo também trazer uma outra informação para você. O que mais transtorna uma família, a rotina de um dia, é a rotina da casa. Uma família que tem uma criança, eu vou dar um exemplo que não é nenhum preconceito, é apenas um exemplo. Uma criança que é síndrome de Down.
A criança nasceu naquela família, no início teve uma comoção da família. A família às vezes não esperava, tem toda uma adaptação da rotina familiar, mas depois a rotina se acomoda, pessoal. Agora, o que inferniza a vida das pessoas todo dia é: vai escovar o dente, vai trocar o pijama, vai se arrumar para ir para a escola, você não comeu tudo, sai da televisão, vem comer, está na hora de você lanchar. Se você não fizer o dever de casa, amanhã tem prova. É essa rotina do dia a dia, são essas questões do dia a dia que atormentam uma rotina familiar. São essas questões que transtornam uma família, trazem um desgaste. E quem aqui é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Fica aquele climão depois, né? E como demora para o climão se desfazer? As crianças atuais, elas não estão aprendendo a lidar com a frustração, como eu dizia agora há pouco. Existe uma questão do mundo virtual que o mundo virtual e os games, os videogames, eles trazem sensação de prazer e satisfação muito rápido. Faz uma produção de dopamina muito rápida. Todos esses jogos trazem uma premiação quase que imediata. E aí, o núcleo accumbens, que é uma instância do cérebro, registra um prazer muito grande e produz mais dopamina. Dopamina é um hormônio do prazer. E aí, às vezes, as crianças querem viver no mundo real as coisas que estão acontecendo no mundo virtual, que é uma situação, na verdade, de o mundo real ele não traz esse prazer imediato, né? E aí, quando ela não obtém no mundo real algumas gratificações imediatas, se aborrece, se joga no chão, bate porta. É comum, cada vez mais a gente tem assistido situações desse tipo sendo comuns. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês que talvez muitos de vocês não tenham atentado. Meu Deus, mas eu explico para o meu filho, eu digo para ele que eu estou ocupada, que eu estou numa situação tal, eu digo isso, mas ele não entende. Deixa eu explicar a você, as crianças realmente não compreendem, elas não estão não é pessoal, não. Elas não compreendem mesmo. A explicação, ela é seletiva, ela passa por um ouvido e sai pelo outro. Se nós queremos uma adesão das crianças aos nossos propósitos, a gente tem outro tipo de abordagem que eu vou trazer para vocês ainda hoje. Não é apenas explicar que fará com que elas resolvam a situação. Eu vou citar uma situação que aconteceu agora até com uma última turma que nós estávamos no home. Uma das alunas, ela estava com um problema sério durante a aula. Ela estava tendo que dar o antibiótico para a pequena dela, não sei, acho que parece que a pequena estava com 6 anos, e a pequena tendo que tomar antibiótico, e chegava a hora do antibiótico, era um desespero, e a criança chorava e vomitava, e era um inferno. E aí ela dizia, mas eu já expliquei para minha filha porque ela é inteligente, ela já entendeu tudo, inclusive ela repete comigo, eu tenho que tomar o antibiótico, senão meu dedinho não vai ficar bom. Ela entendia absolutamente tudo. E aí, quando a gente, trabalhando com essa aluna dentro do programa de formação, eu parei naquele momento a aula e fizemos uma mini sessão com essa aluna. E aí ela encontrou uma forma diferente de falar. Criança, nós nunca dizemos o que o pai e a mãe têm que fazer, mas nós ajudamos o pai e a mãe a encontrar uma nova forma diferente daquela que ela obter o novo comportamento do seu filho. Da filha. Ela disse para a filha dela assim, filha, eu imagino o quanto que é ruim esse antibiótico. Eu sinto pelo cheiro. Minha filha, se eu pudesse, eu tomaria esse antibiótico por você. Mas, minha filha, você já sabe por que é que você tem que tomar o antibiótico. E aí é que veio a grande pergunta para ela. Como é que vai ser? E nesse momento que ela jogou a responsabilidade do fato
na mão da criança sobre algo que só ela poderia decidir, só a criança poderia decidir. Você pode empurrar remédio goela abaixo, você pode empurrar comida goela abaixo. O que você não consegue controlar é um vômito. Isso você não controla. Então, aí a menina disse assim: mãe, eu vou tomar e vou botar uma água depois e eu vou tomar, porque eu sei que eu tenho que tomar. Ela, naquele momento, entendeu, não racionalmente, mas ela compreendeu emocionalmente. E aí foi muito interessante, porque a aluna depois veio nos trazer o que tinha acontecido e ela nos disse assim: nossa, tá outra vida, desde que a gente teve essa conversa, e o meu marido já disse: mesmo que você não faça nada com esse curso, já terá valido a pena só para que a nossa pequena tomasse o remédio. Mas é claro que está valendo super a pena. Ela, inclusive, já está atendendo, fazendo atendimentos, enfim, super valendo a pena. Outra coisa que acontece com muita frequência, eu trouxe um exemplo só para você entender o que é essa questão de só explicar não é suficiente. Outra questão que está acontecendo muito dentro de diversos sistemas familiares é o que o autor dessa teoria chama de duplo vínculo. O Gregory Bateson, ele é um antropólogo, e ele fala que, primeiro de tudo, a comunicação é o que torna possível haver relações humanas. Óbvio isso para todos nós. Só quando existe a comunicação é que ocorre uma relação humana. Só que a qualidade da comunicação vai determinar também a qualidade dessa relação. E dentro das famílias, e principalmente nas famílias pós-modernas, o que a gente está assistindo é um duplo vínculo. E o que ele chama de duplo vínculo? Presta atenção nesse conceito, capta isso, porque isso pode ser determinante para você fazer uma revisita à sua forma de você se relacionar dentro de casa. Para o Bateson, o duplo vínculo, talvez você não esteja conseguindo ler e tudo bem por isso, mas eu leio para você. É um dilema comunicativo devido à contradição entre duas ou mais mensagens. Isso tem acontecido muito frequentemente na rotina das famílias. São duplas mensagens. Eu digo, faça isso, meu filho, mas eu mesma não faço. Eu digo, tem que comer verdura, eu mesma não como. Estou dando exemplos bobinhos aqui, existem exemplos mais complexos. Eu digo, olha, só 1 hora de tela, mas eu passo o dia inteiro no celular. Eu passo o dia inteiro fazendo coisas no celular. Existe uma duplicidade de mensagem, assim como também existe a duplicidade de mensagens que eu até dei um exemplo agora há pouco. A criança pergunta: ô mãe, você está bem? Tudo em você, a sua fisionomia, todos os seus poros dizem que você não está bem. Mas você vira para o filho e diz assim: eu estou bem, filho, imagina, estou super bem. Não está acontecendo nada com a mãe, não. Fica tranquilo. Essa dubialidade de mensagens enlouquece a criança. Ela não compreende isso. O que mais que é o duplo vínculo? E se você não está conseguindo ler, eu imagino que você não esteja, mas eu vou ler para você. São relacionamentos contraditórios, onde acontecem expressões de afeto e agressão. Esse é um outro entendimento do duplo vínculo. Ao mesmo tempo, eu tenho uma relação de afeto e, ao mesmo tempo, eu agrido. Eu sou irônica. Então, eu digo para o meu filho: não, eu amo muito você. Mas qualquer coisa que ele fala, eu já digo assim: mais uma vez, você fez tudo errado. Eu crio uma duplicidade de expressões. E essas expressões, elas acontecem numa simultaneidade. Normalmente, numa situação em que as pessoas têm um envolvimento importante, que é o caso da relação mãe-filho, pai-filho, esposo-esposa, eles estão envolvidos emocionalmente, não conseguem nem podem se desvincular dessas pessoas, ou, quando podem se desvincular porque estão mais velhos, saem de casa, mas continuam com essa vinculação dúbia e dupla de amor e ódio, e continuam carregando isso para sua família, que vão constituir mais adiante.
O que mais é essa questão do duplo vínculo? É uma relação de interdependência com uma ordem. Esse ponto conceitual é muito importante você entender. Uma ordem implícita que não se pode falar sobre o que está. Essa é a maior doença do sistema familiar. Há um dano, há uma situação numa relação que está difícil, que está ruim, mas não se pode falar sobre isso. Não se pode fazer uma comunicação sobre o que se sente, sobre o que se pensa, e exatamente por não se poder falar sobre o que se pensa e sobre o que se sente, as pessoas envolvidas ficam presas nisso e não conseguem viver felizes. Ficam aprisionadas ao não poder falar para não magoar, ao não poder falar para não abrir uma discussão maior. E aí, pessoal, é aí que a família se desconecta. A família que briga não é uma família boa, mas é uma família menos doente do que a que fica no silêncio de que estamos bem e tudo em paz. Essas famílias que estamos no silêncio, tudo em paz, e um borbulhão de emoções acontecendo por debaixo, tendem a gerar quadros depressivos dentro de casa. É um cuidado, é uma atenção que eu estou chamando para você nesse momento. Bom, eu estou te trazendo isso tudo para situar você e trazer um pouco do que a gente pode fazer. A minha ideia agora é trazer um pouco do que a gente pode fazer. Numa perspectiva dialógica, quando a gente entende o diálogo, é fundamental a gente entender essa perspectiva dialógica de uma forma saudável e positiva, conforme nos traz a gestalterapia. A primeira coisa é a gente entender que o outro, eu não sei nada sobre o outro. Se você é um coach, se você é um psicólogo, se você é um kid coach, se você é um team coach, está aqui me assistindo agora, se você é um fonoaudiólogo, se você é um professor, se você é um diretor de escola, parta do princípio que você não sabe nada sobre a família da criança. Nós só conseguiremos saber a respeito do processo de funcionamento daquela família que diz respeito exclusivamente àquela família quando nós estabelecermos um diálogo sem julgamento e formos informados pela própria família sobre o que se passa dentro da família. O nosso olhar de Kid Coach, ele é identificar a dinâmica que as pessoas estão apresentando, não o conteúdo. Nós nunca discutimos o conteúdo, se fulano está certo ou errado. O Kid Coach ele é preparado durante toda a formação para ser cirúrgico em identificar o padrão comportamental daquela família e colocar o dedo ali e fazer a intervenção ali, para que ali seja sanada a dor, ali seja sanado o problema. E aí, gente, eu estou falando do Kid Coach para dar um exemplo, mas isso é para o psicólogo, isso é para o pediatra, isso é para o fonoaudiólogo, isso daí é para o professor, para o diretor de escola. Você não sabe nada sobre outra família. Parte do princípio que você não sabe também a solução que precisa ser dada, mas num processo, numa perspectiva dialógica, de fato, sem julgamento, a gente pode sim saber e ser informado sobre essa família, sob o ponto de vista dessa família, e ajudarmos não no conteúdo da família, mas na forma como ela se apresenta, a dinâmica, o padrão daquele relacionamento que não está funcionando. E agora eu quero trazer para você os 2 princípios para que você consiga uma conexão maior com o seu filho. Eu precisava fazer essa introdução, gente, para chegar nos 2 princípios, senão fica aquele negócio muito avulso, muito solto. Espero que vocês entendam isso. Eu sempre gosto de trazer um conteúdo novo, diferente, mas principalmente que traga um conceito e um sentido, para não ficar aquela fala avulsa de Google, né?
Eu vou só pedir para quem está me ajudando aqui com os slides para fazer um acertozinho aqui nos slides, que eu sei que vocês tá comendo um pedacinho aqui para você dos slides. Eu não vou te dizer o que você tem que fazer, não é essa a nossa proposta, dizer para os pais o que eles têm que fazer, porque, efetivamente, dentro de tudo que a gente estudou, dentro de tudo que eu vi ao longo dos meus 45 anos de atuação profissional, eu tenho absoluta convicção, eu acredito imensamente na competência e na capacidade de todas as pessoas. E te afirmo, todas as pessoas sabem o que devem fazer. Elas só não fazem por outras razões. Portanto, o que muitas vezes os pais que nós atendemos, as escolas que nós atendemos, as pessoas que estão precisando de ajuda, elas não estão precisando que eu diga para elas o que elas devem fazer. Elas estão só precisando de uma ajuda para descobrir que elas já sabem o que devem fazer, para elas decidirem fazer o que elas querem e sabem fazer, e para elas entrarem em movimento, em ação, para que elas consigam realmente fazer o que precisa ser feito. Vocês entendem isso, pessoal? Isso faz sentido para vocês? Porque muitas vezes o psicólogo, o médico, o pediatra, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, ele acha que ele tem que ensinar para a família o que a família tem que fazer. Não, você tem que fazer assim, você tem que agir assim, você tem que falar desse jeito. O pedagogo escolar, o orientador pedagógico, você tem que agir assim. Olha só, você tem que falar assim com seu filho, hein? Você tem que fazer desse jeito. Mas eu te falei para você falar assim com seu filho. Você não falou, por isso que não deu certo. Não é isso que vai funcionar. Talvez funcione em um ou outro programa de televisão, gente. E quando eu falo isso, não é por desmerecimento a nada, não. É porque eles só passam os programas que dão certo, entendeu? Eles não passam os programas que não deram certo. Em que teve lá uma pessoa dentro de casa e disse, faz assim, faz assim, faz assado. Isso funciona com algumas pessoas, não funciona com a totalidade das pessoas. O que funciona realmente com as pessoas é a gente ajudá-las a descobrirem o que vai funcionar dentro daquele sistema, dentro daquela realidade. E as pessoas sabem o que funciona, mas elas às vezes têm medo de colocar em prática, elas receiam as reações dos outros, e aí elas vão ficando, elas receiam também mudar o status quo. Por quê, pessoal? Mesmo que as situações sejam difíceis, elas têm alguma coisa que nos agarram a elas, que são gostosas. E a gente vai ficando naquela situação gostosa, ainda que elas não sejam boas para nós. Isso é algumas pessoas falam de sabotador, é bem mais do que sabotador, pessoal. Quando você olha um pouco mais do ponto de vista da psicanálise, realmente são os ganhos baseados nos mecanismos de defesa do ego. E são muitos mecanismos de defesa que o nosso ego tem para nos proteger de dores maiores. Então, nós não ficamos fazendo uma coisa que não nos ajuda porque somos bobos ou burros. É porque, de alguma maneira, estamos preservando a nosso mínimo de salubridade mental. No entanto, isso não equaciona o enfrentamento. E o enfrentamento com técnicas apropriadas é que vai nos ajudar a partir para um outro formato. Mas aqui eu quero te trazer 2 princípios que eu sei que já vão ajudar imensamente você que está aqui comigo até essa hora, e eu agradeço imensamente por você estar aqui se disponibilizando, estar comigo e podendo ouvir um pouco que eu tenho para contribuir com você, com a sua família, com a sua rotina. É o princípio do não julgamento, / não sugestão, e o princípio da autorresponsabilidade. Eu vou explicar um pouco sobre isso. O que é o princípio do não julgamento e da não sugestão? É realmente você ajudar a criança a pensar sem você julgar que ela está fazendo aquilo para te contrariar, sem você fazer um julgamento de que aquilo está acontecendo porque ela quer chamar a sua atenção. Os motivos são os mais variados possíveis. Só que se você encontrar o motivo, não obrigatoriamente fará com que mude o comportamento. Então, a minha proposta é não julgue e parta daqui para frente. Com a conversa que eu vou estabelecer agora com meu filho, o que é que eu quero que aconteça no final dessa conversa? Eu quero que no final dessa conversa ele guarde os brinquedos.
eu quero que no final dessa conversa ele jante. Então, tenha foco. Se ele está sem jantar porque ele está querendo chamar a sua atenção, isso não te leva para lugar nenhum. E aí vem junto com o não julgamento a não sugestão, porque toda vez que você fez, você fala para o seu filho, faz assim, você tem que fazer assado. Eu já te falei 1000 vezes que quando você... Eu sei que aqui nesse grupo nunca ninguém falou assim, isso daí é só uma hipótese. Eu já te falei 1000 vezes que quando você chega na escola, você tem que guardar todo o seu material, você tomar seu banho, aí você já está de banho tomado, senta na sua estante e começa a fazer seu dever. Se você começa a fazer se você entra no jogo do videogame, se você não chegar, você depois não faz seu dever. Esse tipo de conversa, de sugestão, não faz com que a criança faça o que ela precisa fazer. Acredite, as coisas que a criança faz não são pessoais, não são para atingir você. Você não é pai, mãe, me desculpa, você não é o umbigo do mundo. Você é uma referência, você é um molde importante, mas as crianças têm seus próprios motivos. Elas sentem prazer com certas coisas e com outras não. Elas têm um estilo próprio, certas coisas para elas são muito difíceis, outras coisas para elas são muito agradáveis. Outro dia uma mãe me dizia assim, meu filho não se comunica com ninguém. E eu conheço o filho dela. Essa mãe é uma mulher assim extremamente comunicativa. Ela é uma pessoa que assim, ela sai aqui na rua, ela já está conversando com o vizinho, ela já desceu no elevador falando com uma pessoa, ela já chegou no metrô, ela já sentou do lado, ela já contou a vida, alguém já contou a vida. Para essa pessoa que a comunicação é extrema, ela tem a impressão que o filho dela, que tem um outro estilo, não se comunica com ninguém. Isso é bem comum. A gente entende que o parâmetro nosso é o parâmetro do que deveria ser do filho. Não é assim, não é pessoal, e as crianças têm suas próprias razões. Outra coisa que eu preciso te ajudar a pensar, quando você julga e quando você sugere, você pergunta assim, mas por que você fez isso? Sabe qual é a resposta? Sei lá, porque ele é bobo. Porque eu não gosto. São respostas que não trazem nenhum critério. As crianças, de uma maneira geral, não têm ainda o desenvolvimento do neocórtex suficiente para fazer uma análise de critérios. Eu não fiz isso devido ao fato de que, naquele momento, ingressou na sala uma determinada pessoa e, a partir daí, houve todo um dia. Ela não tem esses critérios. É porque ele é bobo, porque ele é chato, porque eu não estou afim. Então, esse tipo de pergunta, pessoal, é infrutífera. Não leva você a uma conexão com seu filho. O que costuma acontecer depois que você faz esse tipo de pergunta e não há uma resposta? Você fica irritado, você fica aborrecido, você fica com a sensação de que você não sabe ajudar seu filho, que você não caminhou nada nessa relação. E aí, o que pode ser utilizado? 3 recursos comunicacionais que a gente ensina detalhadamente no programa como usar, mas eu quero te trazer aqui porque eu quero te contribuir. 3 recursos comunicacionais. Fazer boas perguntas, e eu chamo de perguntas reda. O que são as perguntas reda? São as perguntas que geram, primeiro, reflexão, RE, depois levam a criança a uma tomada de decisão, D, e, por fim, fazem com que essa criança entre em ação. O uso de boas paráfrases e o uso da metalinguagem ou metacomunicação, que é falar sobre o que está acontecendo, trazendo sentimento e, ao mesmo tempo, pensamento. O princípio da autorresponsabilidade, que é levar a criança a perceber o que está acontecendo e decidir uma outra melhor solução sobre o que fazer. Para quê? Para que ela consiga um resultado que atenda melhor à própria vida e também ao convívio com as pessoas que estão à sua volta. Quando a gente leva a criança a boas perguntas, a não sugerir, é automático que se entre no princípio 2, que é o princípio da autorresponsabilidade, que é a partir daquilo que a criança refletiu, pensou, e tudo absolutamente dentro de uma forma de conversar, dentro do entendimento da criança, levará a criança a se autorresponsabilizar, entendendo que sem acusações, sem punição, isso realmente não ajuda a criança, mas quando a gente leva a criança a refletir
realmente ela começa a agir e pode agir de uma forma diferente. E outra coisa, a gente não está falando que autorresponsabilidade não significa deixar a criança fazer o que ela quer, não. Não é disso que nós estamos falando. Autorresponsabilidade consigo e com o ambiente onde ela está inserida e com os princípios daquela família. As habilidades que o adulto cuidador, educador, necessita desenvolver para que ele tenha realmente uma boa conexão com a criança. A própria capacidade do adulto sentir e pensar. E sentir e pensar de uma forma congruente. Se eu desejo entender e compreender o que se passa com meu filho, o que ele sente, o que ele pensa, o primeiro exercício é eu fazer comigo mesma. Eu perceber o que eu penso e o que eu sinto diante de certas circunstâncias, de situações. Quando eu consigo ter esse exercício comigo, facilita eu ter esse exercício e propor esse exercício a meu filho. Gente, toda vez que a gente estimula uma criança a ela ser capaz de associar, a ter em consonância aquilo que ela sente com o que ela pensa, nós os estamos preparando para a vida. Para que sejam pessoas assertivas, pessoas que conseguem se posicionar, pessoas que conseguem dizer, eu quero isso, mas isso aqui não me faz bem. Eu gostaria que você falasse comigo num outro tom, sem precisar brigar com as pessoas, sem precisar entrar em guerra, mas saber se posicionar de uma maneira apropriada. Outra coisa que é uma habilidade que os adultos realmente precisam fazer é esse exercício que eu falava com vocês de expressar também verbalmente o que elas estão sentindo. E é dessa maneira que a gente estimula a criança a também expressarem o que sente, ao invés de estimularmos elas terem atitudes e reações intempestivas ou ficarem com as suas reações reprimidas, sem expressar os extremos, né? Reações intempestivas, em que a criança bate, soca, chuta, grita, magoa, birra, bate porta, ou a criança que engole tudo, suporta tudo e, num dado momento, ela explode, né? Ou então implode, passa a ter até uma doença. Mas a gente ser capaz de ajudar nossos filhos a conseguirem também a ter esse exercício sobre o que estão pensando, sobre o que estão sentindo. Pessoal, de todos os seres humanos, pelo menos nesse planeta, outros planetas eu não conheço, mas dentre todos os seres vivos desse planeta, o único ser vivo que é capaz de pensar sobre o seu pensar, que é capaz de pensar sobre o seu sentir, que é capaz de sentir o seu pensar, é o ser humano. E nós estamos aproveitando pouco essa nossa habilidade em prol da nossa melhoria como pessoas e em prol da nossa melhoria nas nossas relações com outras pessoas. Ter uma comunicação clara, sem a gente precisar escamotear o real pensamento. A gente ter uma comunicação auditiva. O que é uma comunicação auditiva? É uma comunicação que não só explica ou diz o que tem que fazer, mas é uma comunicação que ouve, que olha nos olhos para sentir o que a criança está sentindo. É uma comunicação em que a gente ouve olhando nos olhos. É uma comunicação muito mais auditiva e perceptiva. E, por fim, que habilidade o adulto pode desenvolver? Brincar. O brincar, ele não só faz muito bem para a relação familiar, como faz muito bem para o próprio adulto. O próprio adulto desenvolve, na hora que ele está brincando, brincando de verdade, não é fingindo que está brincando, nem brincando para atender as expectativas do que ele acredita que a psicologia diz que ele tem que fazer. Mas ele está brincando porque ele está feliz, ele produz o hormônio da ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. Só para a gente ter uma ideia. Algumas conclusões que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Nós não precisamos ser pais populares, permissivos. Nós podemos, sim, ser pais com autoridade.
Nós podemos, sim, ser educadores, adultos, que podemos ajudar nossas crianças a pensar, a fazer o papel de alter neocórtex, porque a criança ainda não desenvolveu a pleno seu neocórtex. Então, a gente pode ser esse papel de que traz os critérios, ajuda a analisar os fatos, coisa que a criança não faz sozinha. Nós não precisamos ser pais, educadores perfeitos. A gente só precisa ser congruente, sabendo que somos humanamente falíveis, inevitavelmente falíveis, e que podemos, sim, pedir desculpas. Podemos, e eu queria dizer isso para pai e mãe. Pai e mãe às vezes se culpa quando sente raiva de alguma coisa que a criança fez. Nós podemos sentir raiva, pessoal, nós somos humanos. E a nossa raiva sobre aquilo que a criança fez não nega, não contraria, não derruba o amor que nós sentimos. É ao mesmo tempo, raiva e amor podem estar juntos. E a gente não precisa escamotear essa raiva. A gente também não precisa bradar essa raiva. A gente pode falar dessa raiva. Filho, eu estou ficando com raiva. Filha, eu estou com raiva. Fala da raiva. Por quê? Eu já falei 4 vezes, eu tenho um trabalho para entregar. Então, falar sobre isso não significa fazer uma chantagem. Se você não parar agora, eu não sei o que vai ser do meu emprego. Eu vou perder o meu emprego por sua causa, nem nada disso. Falar sobre a raiva não significa culpar a criança, nem derrubar e fazer uma espécie de alguma espécie de barganha emocional, mas é falar sobre a raiva e buscar junto com a criança uma solução. Filho, eu estou ficando com raiva porque eu estou ficando angustiada, porque eu tenho que entregar esse trabalho. Me diz, como é que você pode me ajudar, filho? Essa é a relação que a gente pode estabelecer de uma forma diferente. Expressar emoções evita a formatação das doenças que são psicossomáticas. Doenças psicossomáticas, eu vou fazer uma live só sobre isso. Doença psicossomática não é piti, não é que a pessoa está inventando doença. A doença psicossomática é algo que está contrariando muito, que diz respeito a um desconforto, a um incômodo emocional muito grande e que vai acabar explodindo no corpo, tá? A maior parte das nossas doenças, elas têm um fator psicológico no meio. Não estamos dizendo que a pessoa está inventando a doença. Ela existe, ela é real. É que ela começou numa área emocional e depois veio estourar no corpo. E quando a gente não tem essa franca expressão de emoções, essa capacidade, esse exercício de expressar o que sentimos, o que pensamos, ficamos mais vulneráveis a essas doenças. Há quem diga, inclusive, o próprio câncer, tá? Não estamos dizendo que todas as pessoas que têm câncer é porque não expressaram as emoções, mas as pessoas que não expressam suas emoções têm maior tendência ao câncer, isso já foi comprovado em diversas pesquisas. Não existe uma solução única que funcione para todas as famílias. Descubra aquilo que vai funcionar para a sua família. Também não existe um tempo idealizado para você ficar no convívio com seus filhos, mas o que existe é a qualidade do tempo que você vai estar com seus filhos, o tempo na integralidade da relação. E, por fim, a importância do prazer pelo brincar. Não estar brincando porque eu tenho que brincar com meu filho, mas estou brincando porque é uma delícia brincar com meu filho. Eu quero fechar agora aquele exercício da nossa vivência familiar. Eu gostaria que quem esteve comigo na primeira etapa, né, e conseguiu organizar e visualizar uma situação, eu já fiz um pouco de análise com você. O que eu quero fechar agora, queridos, é o seguinte: novamente feche seus olhos e lembre novamente daquela mesma situação que você visualizou, aquela dificuldade que você visualizou com sua família. E eu gostaria que você, com muita tranquilidade, permitisse ver, ainda que tenha sido uma situação difícil, que tipo de satisfação e de prazer existe nessa situação.
que eu quero te dizer? Mesmo que tenha sido uma situação difícil, a sua memória agora não evocou essa situação à toa. Ela evocou essa situação porque essa situação teve um nível de importância na sua vida. Eu gostaria que você agora descobrisse qual foi a importância que esse momento teve na sua vida. Qual foi o ganho que você teve? Qual foi essa situação, ainda que tenha sido difícil, positiva ou negativa, dolorosa ou satisfatória? Qual foi a importância dessa situação na sua vida? E quem quiser pode colocar aqui no nosso chat, vai escrevendo. E aí eu quero te dizer uma coisa, essa situação, ela não foi evocada na sua memória à toa, é porque ela tem um grau de importância. Talvez você precise voltar a essa situação, talvez você possa buscar uma psicoterapia para se libertar de uma vez de uma dor ou um trauma. E você vir a ser o melhor pai e mãe que você deseja. Talvez você possa simplesmente, nesse momento, compreender o que você pensava e o que você sentia naquele momento. Talvez você consiga também fazer um exercício de empatia e identificar o que as pessoas que estavam ali envolvidas pensavam e sentiam. E naquele momento, eu gostaria que você agora me trouxesse a situação, mas que você me trouxesse o que foi de importante naquela situação e por que ela veio na sua memória. Ela teve um nível de significado e importância grande. Se você não quiser escrever aqui, não tem nenhum problema, mas eu queria fechar aqui te dizendo que todas as nossas vivências familiares tenham sido na nossa família de origem, sejam na nossa família que constituímos e inauguramos agora mais recentemente, que está sendo a nossa família atual. Todas essas vivências, ainda que tenham sido difíceis, elas foram significativas. Talvez as mais dolorosas precisem ser elaboradas para te libertar disso, para te dar liberdade de você ser quem você é, para você realmente não precisar carregar o peso do ombro nas costas, essa dor que você carrega, e simplesmente se ver livre disso. Ou para que você possa aproveitar o ganho disso e de alguma maneira, reprisar esses ganhos. Desejo que sejam todos excelentes pais, excelentes mães e que possam também ser excelentes filhos, porque a família, pessoal, é exatamente aquilo, não só que sustenta a sociedade, mas que nos sustenta dentro da nossa condição de sobrevivência mais do que emocional, a nossa própria evolução nesse caminho que é durante o tempo que a gente está aqui, esse caminho de evolução que a gente vai vivendo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Fiquem bem, pessoal.